Graça e paz, irmãos. Boa noite para você que está nos assistindo em casa. Mais uma vez a gente tem a oportunidade de se reunir como igreja. Dessa vez um pouco diferente das nossas casas. Nós estamos passando por tudo isso que o mundo está vivendo, né? Nesse momento bem difícil. Mas a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida como igreja nunca para. Nós nunca estivemos presos a essas paredes para ser igreja, e não é nesse momento que nós vamos deixar de ser igreja por causa disso. Então, aí da sua casa, com a sua família, com os seus amigos próximos, você tem essa oportunidade também de trazer este culto para a sua casa. Nós vamos fazer um formato bem diferente hoje do que vocês estão acostumados de culto, mas o que importa é que a presença e o Espírito Santo estejam conosco, e que o nosso culto seja racional. Então eu quero te convidar neste momento. Nós vamos fazer a nossa oração de gratidão. Vamos começar orando a nossa oração de gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E vamos agradecer, aproveitar que você está na sua casa, agradecer pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, agradecer pela sua casa, por tudo que Deus tem feito na sua vida. E nós também vamos aproveitar para apresentar, em especial, os nossos irmãos que estão precisando de ajuda na saúde, precisando de um socorro, precisando de uma solução de algum problema. Nós estamos aqui e nós vamos começar orando. Então, se junte aí com a pessoa que está na sua casa e faça essa oração inicial, agradecendo e peticionando tudo que você precisa entregar ao Senhor, aos pés do Senhor nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós começamos este culto com a nossa oração de gratidão, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco em todo este momento, e apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, nós nunca nos sentimos sozinhos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos dado vida, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso conosco. Pai, obrigado porque o Teu Espírito tem sido fiel e constante conosco o tempo todo, nos consolando, nos direcionando, Senhor, trazendo consolo aos nossos corações, trazendo paz em meio a todas essas angústias, Senhor. Nós queremos Te agradecer antes de qualquer coisa, Senhor. Esse é o nosso sacrifício dessa noite, Te agradecer, Pai. Nós Te entregamos, Senhor, e iniciamos este culto dizendo que o Senhor é um Deus bom, que não existe nenhum outro como Tu, Senhor, que o Senhor é santo, poderoso, e nós Te agradecemos por isso, Pai. Mas nós também não podemos deixar, Senhor, de apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas petições, apresentar diante de Ti os nossos pedidos de oração, Senhor, os nossos irmãos que estão enfermos, que estão internados, Senhor, precisando, ó Deus, de um socorro, de uma ajuda, Senhor. Nós pedimos, Senhor, para que o Teu Espírito os encontre, Senhor, que o Teu poder e o Teu amor os encontre, Senhor, onde quer que eles estejam nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa os encontrar, Senhor, e trazer cura, Senhor, sobre o corpo, cura, Senhor, na mente, cura, Senhor, no coração, Pai. Nós queremos orar, Senhor, e pedir pelas nossas famílias, pelas nossas casas, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho, abençoe, Senhor, tudo aquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Guarde e nos livre, Senhor, do mal. Nós apresentamos, Senhor, as nossas petições diante de Ti, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve e que nos socorre, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vou passar os recados antes da gente ir para a palavra, e nós vamos ter a nossa oração amanhã, sexta-feira, cada um na sua casa. Eu vou passar as diretrizes pelos grupos de como a gente vai fazer essa oração. Mas no sábado, se você pode, de madrugada, nós vamos fazer uma oração especial. Eu vou estar às 3 horas de pé. Nós vamos fazer uma intercessão específica para o nosso país, específica para este momento que nós estamos vivendo. A igreja tem muito poder, e o poder da igreja só flui quando nós oramos. E nós vamos fazer este sacrifício às 3 horas da manhã. Você que pode, esteja conosco orando. Nós vamos fazer um momento livre de oração, de intercessão pelo nosso país. Se você pode, esteja conosco, amém? Mas na sexta-feira, nós permanecemos também com a nossa oração às 8 horas. Nós vamos liberar de manhã o momento da oração, o que precisa interceder, e você também pode fazer parte disso. No domingo,
Nós também estamos vendo as diretrizes, como vai funcionar. Muito provavelmente nós vamos precisar já fazer o nosso culto de domingo online, mas fique atento às direções, o que vai acontecer nos grupos, no WhatsApp e nas redes sociais da igreja. Então se conecta lá com a gente, você vai saber tudo como vai funcionar. Amém? Irmãos, nós já vamos para o momento da palavra. E eu queria pedir para que você abrisse no livro de 2 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. Eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta, mas eu vou esperar vocês abrirem aí em casa também. Dá um tempinho para vocês conseguirem abrir. 2 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Diz assim: depois da batalha que resultou na morte de Saul, quando Davi já havia retornado de sua vitória sobre os amalequitas, e fazia 2 dias que estava em Ziclag, ao terceiro dia chegou um homem que vinha do acampamento de junto de Saul. Tinha vestes rasgadas e a cabeça coberta de terra. Ao se aproximar de Davi, atirou-se por terra e se prostrou. Indagou-lhe Davi: de onde vens? E o homem lhe respondeu: escapei com vida do acampamento de Israel. Diante do que Davi inquiriu o que aconteceu, dize logo. E o fugitivo respondeu prontamente: as tropas bateram em retirada do campo de batalha, e muitos tombaram mortos. O próprio Saul e seu filho Jonatas também morreram. Então questionou Davi a pessoa que lhe trazia essas notícias: como sabe que Saul e seu filho Jonatas pereceram? E o jovem lhe explicou: eu estava casualmente no monte de Gilboa, e de repente encontrei o Saul cambaleando, apoiado sobre sua própria lança. Os carros de guerra e os oficiais de cavalaria inimiga estavam a ponto de alcançá-lo. Assim que ele se virou e me viu, chamou-me em alta voz, e eu prontamente respondi: eis-me aqui, Senhor. Então indagou-me: quem és tu? E eu disse: sou amalequita. Em seguida ordenou-me: aproxima-te e mate-me, porque estou sobre caibras e angústia de morte, contudo ainda estou vivo. Por este motivo me dirigi até ele e o matei, porquanto havia constatado que ele não sobreviveria ao sofrimento. Depois tomei seu diadema, a coroa que trazia sobre a cabeça e seu bracelete real, e os trouxe a ti, meu senhor. Então Davi naquele mesmo instante rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e lamentaram grandemente, pranteando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam tombado ao fio da espada do inimigo. Depois Davi perguntou mais ao jovem que lhe trouxera aquelas notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro residente, de um amalequita. Indagou-lhe ainda Davi: como não receaste levantar a tua mão contra o ungido de Yahvé para tirar-lhe a vida? Então Davi chamou um de seus jovens serviçais e ordenou: aproxima-te e mate-o. O moço golpeou o amalequita e ele morreu. Declarou-lhe Davi: que teu sangue caia sobre a tua cabeça, porque a tua boca testemunhou contra ti, quando confessaste: fui eu mesmo quem matou o ungido de Yahvé. Amém. Irmãos, esse texto começa de um jeito muito doido. Eu vou explicar por quê. Nós estamos falando no livro de Samuel, no Rota 66. O Gustavo trouxe uma mensagem na semana passada, na quinta-feira passada, e ele falou sobre o início da carreira de Saul, quando Saul ainda era menino e trabalhava no templo. E o Gu trouxe uma mensagem que falava da importância dessa transformação de Samuel, de como Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus e de como isso foi importante na vida dele, dos passos que nós precisamos seguir na nossa vida para poder ouvir a voz de Deus e ter êxito nisso, e de como essa audição que nós temos à voz de Deus, desse seguir a voz de Deus, nos traz uma sabedoria importante, uma mudança de pensamento. Só que agora no texto
de 2 Samuel, nós já não estamos mais falando sobre o início da carreira de Samuel, nem sobre a vida de Samuel. Nós estamos falando sobre Davi, um pouco mais à frente do começo da sua história. Nós conhecemos Davi pela história que ele teve com o gigante Golias. Nós conhecemos Davi porque ele era o último dos filhos da casa dele, e ele nem foi lembrado no início como uma pessoa na casa dele a ser levantada como rei. Nós temos essas histórias como um marco da história de Davi, o que marca a história de Davi. E depois nós vamos ter um outro marco, que é lá no final do livro de 2 Samuel, que é quando Davi tem a sua casa, a sua família devastada por causa de um erro que ele cometeu, de um pecado que ele cometeu. Mas esse entretempo da história de Davi, às vezes a gente costuma negligenciar como história, como algo importante a ser carregado. Mas na verdade não é. Não é só porque não tem nenhum Golias aqui, não tem Davi arrancando a cabeça de um gigante, não tem algo estrondoso acontecendo que não existam coisas importantes de Deus para nós. E isso faz com que a Bíblia seja incrível, porque nos textos que às vezes a gente mais despreza estão as palavras que mais marcam a nossa vida. Eu estou falando isso porque em 2 Samuel, no capítulo 2, no capítulo 4, nós vamos ver um texto que marcou a minha vida, lembrando de uma das mensagens que meu irmão pregou quando eu ainda era adolescente, lá na igreja do Dionísio, quando era lá no Watanabe. Aquela mensagem marcou, aquele ponto da mensagem marcou a minha vida, e como isso é importante. Agora, Davi está na sua caminhada, ele já tinha vencido o gigante, tinha entrado em atrito com Saul, porque Saul descobriu que Davi tinha sido ungido rei no lugar dele. Então Saul não gostou muito da ideia, começou a perseguir Davi. Davi teve algumas chances de matar Saul, mas Davi nunca pensou em tirar a vida de Saul. Uma dessas chances, Saul estava dormindo na tenda, Davi conseguiu chegar até a tenda dele. Davi pegou a lança de Saul, levou para fora. No outro dia, quando encontrou com Saul, falou assim: eu tive a chance de te matar essa noite, eu não fiz isso. Então, Davi teve muitas chances de resolver o problema dele com Saul. Mas a história de Davi nos mostra que o caminho às vezes é mais importante do que o fim das coisas. E esse é um ponto importante. Eu dei o tema nessa mensagem de Davi, a mentalidade que o fez vencedor, porque Davi tinha uma forma muito diferente de pensar das pessoas da época dele. Davi não funcionava por meios comuns. Se você for pensar que Davi foi lutar com um gigante e tirou a armadura, e foi com uma funda e uma pedra, se você pensar que Davi, ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo mortal, que tinha jurado ele de morte, e não fez, nós vemos que Davi não faz as coisas do jeito comum, e mesmo assim Davi consegue vencer. E isso nos mostra que a gente não precisa fazer as coisas como os manuais humanos dizem, nós precisamos seguir a voz de Deus. Aqui no texto que a gente leu, mesmo depois de Saul ter perseguido Davi, quando um amalequita chega para Davi e conta que Saul pediu a sua morte e se suicidou, Davi não ficou feliz com a morte de Saul. Davi ficou bravo com a morte de Saul. Davi ficou bravo com a morte do seu inimigo, porque o seu inimigo era um irmão da sua nação. Saul fazia parte da mesma linhagem que Davi, era um descendente de Abraão como Davi, tinha um senso de nacionalidade de Israel, do povo de Deus, como tinha Davi. Então quando Davi ouve que um amalequita matou Saul, a pedido de Saul mesmo, ele não fica feliz, ele fica furioso, inclusive ele mata o rapaz que deu a notícia. Irmãos, imagine você, um menino com seus 20, 30 anos, o seu principal inimigo acabou de morrer, o seu principal arquirrival acabou de morrer. Quantas lutas você tem, quantos inimigos você tem? Imagine só se todos esses problemas fossem resolvidos de uma vez.
Davi não ficou feliz com a morte de Saul, porque Saul era um irmão da sua nação. Nós estamos vivendo um tempo na igreja em que as coisas, os títulos são mais importantes do que as pessoas. Davi tinha um princípio no coração dele, e ele seguiu esse princípio até o fim. Davi não matou Saul quando teve oportunidade, não ficou feliz com a morte de Saul. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo tão difícil, e as pessoas se alegram com a derrota dos seus irmãos. Nós estamos vendo uma nação feliz quando um lado de uma política perde, quando o lado da outra política perde. Nós estamos vivendo um tempo em que os corações estão aguerridos de uma forma tão grande, em que não se separa mais o que é irmão. Nós somos irmãos feitos filhos de Deus pelo sangue de Jesus, e às vezes nós temos comemorado a morte dos nossos irmãos, a morte de ministérios, a morte de projetos, a morte de sonhos, simplesmente porque essas pessoas não concordavam com a gente, ou simplesmente porque essas pessoas tinham planos, projetos, ideias diferentes de nós, ou simplesmente porque Deus deu uma palavra totalmente diferente para nós, uma vida diferente para nós. Irmãos, quantos projetos e sonhos você não tem? Quantos projetos e sonhos também Davi não tinha? E Davi não se permitiu passar por cima de ninguém para chegar onde chegou. E essa é uma fórmula vencedora que Davi tinha no seu coração: princípios. Princípios também são armas, princípios também são forças. Se a gente ignora isso, a gente vai continuar vivendo uma vida rasa no Evangelho, relacionamentos rasos na igreja, relacionamentos rasos nas nossas famílias. Se nós não tivermos princípios verdadeiros regendo as nossas atitudes, nós vamos continuar passando por cima de qualquer pessoa. Irmão, o seu sonho não é maior que o seu casamento. Irmão, o seu projeto não é maior do que o seu relacionamento de filho com os seus pais, com sua mãe, com seu pai. Os seus projetos não podem passar por cima de ninguém. Os seus sonhos não podem passar por cima de ninguém. Não é assim que nós vencemos, não é assim que nós vencemos as nossas guerras. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, entenda, você não precisa passar por cima de ninguém para chegar lá. Se Deus deu uma promessa para você no seu coração, Ele vai cumprir, e ninguém do seu lado precisa morrer para isso acontecer. Não se alegre na derrota do seu irmão, mesmo que a derrota dele esteja significando o início da sua carreira, início da sua vitória. Quer ver como é trágico essa situação? Nós temos uma música que é cantada em muitos púlpitos, graças a Deus aqui a gente não canta, mas nós já ouvimos, você já deve ter ouvido essa música, que diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar lá na plateia, você vai estar lá no palco, vai ver Jesus brilhando em você. Irmão, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós queremos? As boas novas que nós temos é de amor, de paz, de transformação de vida, e não de destruição. A mensagem que nós temos dentro do nosso coração, que Jesus trouxe para nós, é de reconciliação e não de separação. Então a mensagem que sai das nossas vidas com os nossos planos, os nossos sonhos, não pode ser uma mensagem de guerra contra o nosso irmão. Irmão, se você vencer, eu vou ficar muito feliz. Se você estiver sendo exaltado, e se Deus estiver te exaltando em alguma situação da sua vida, se alegre com isso, eu vou estar feliz com você, e você também pode estar feliz com a minha felicidade. Nós como irmãos, como igreja, como corpo, não podemos ver felicidade na derrota de um irmão. Jamais, nós não podemos aceitar a derrota de um amigo, de um irmão, de alguém da nossa família, da nossa casa. Não importa se essa pessoa concorda ou discorda de nós, se ela gosta ou não gosta de nós, nós vamos para o mesmo lugar, para o mesmo céu.
nós vamos para a mesma eternidade, nós servimos o mesmo Deus, nós somos irmãos. E isso é o que nos une. O sangue de Jesus na cruz nos uniu como família, como igreja, como casa, como povo de Deus. A promessa de Deus para nós está em nós sermos seus filhos, o seu povo, a sua nação. E numa nação dividida não subsiste. Por isso, irmão, pare de brigar com aqueles que estão próximo de você. Pare de brigar com aqueles que Deus fez ser sua família. Eles não são perfeitos, mas pare de gerar intrigas, de ter felicidade na derrota de alguém, de ter felicidade no fato de alguém estar errado. Irmãos, faça como Davi, uma mentalidade diferente. Pense que a derrota do seu irmão vai ser também a sua derrota, porque nós estamos no mesmo barco. Seguindo o texto, em 2 Samuel, capítulo 4 agora. No versículo 9, 2 Samuel capítulo 4, versículo 9. Antes de nós lermos, o filho de Saul foi levado ao trono por Abner, o seu general de exército. E Abner continuou a perseguição a Davi. Então Davi respondeu a Recabe e Baná, seu irmão, filhos de Rimom e Berotia: juro pelo nome de Yahvé, que tem livrado de todas as aflições, se ao que veio me comunicar a notícia da morte de Saul, imaginando que trazia notícias que me alegrariam, eu logo o apanhei e o matei, e o mandei executar em Ziclag como recompensa pela sua mensagem. Com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, repousando sobre sua própria cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos criminosas e vos exterminar da terra? Agora o filho de Saul, que perseguiu Davi também, foi morto. E Davi deu a mesma resposta: vocês acham que eu ainda continuo feliz? Irmão, os seus sonhos, os seus planos não podem passar por cima da sua família. O seu projeto de ministério não pode passar por cima daquele irmão que está servindo junto com você. Nós somos a mesma família, nós somos a mesma igreja, estamos no mesmo barco. Quando um perde, todos nós perdemos. Quando um ganha, todos nós ganhamos. Nós não podemos ficar felizes com as notícias ruins que vêm dos nossos irmãos, mesmo que eles não gostem da gente, mesmo que você não goste dele. Nós precisamos manter a nossa união como família, como filhos de Deus, sempre forte e viva. E para terminar, eu mencionei que meu irmão trouxe uma mensagem que um dia me marcou. Agora no capítulo 5 de 2 Samuel, no versículo 6 a 9, Davi já tinha sido erguido como rei, agora em Israel, estava unificando o povo, mas eles precisavam de uma capital. E eles tinham a direção de Deus, a confirmação de que a capital tinha que ser Jerusalém. Só que já existia uma cidade fortificada lá. E nós vamos ver o que acontece. 2 Samuel capítulo 5, versículo 6. O rei Davi e as suas tropas partiram para Jerusalém, a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e essa passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não têm direito de adentrarem a casa de Deus. Assim, Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou Cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde Milo, o aterro que ficava do lado de leste da cidade, até o palácio.
Olha só que coisa incrível. Agora Davi já tinha passado por todas aquelas intrigas internas e agora ele estava se focando em construir algo. Ele chega diante da cidade que tinha sido fortificada pelos jebuseus, e era uma muralha muito densa, difícil de ser transpassada, e Jerusalém fica num lugar estratégico, um lugar militar estratégico, porque tem muitas colinas, tem muitos vales, então quem fica numa posição mais alta consegue ver melhor o inimigo. Então era muito difícil Davi, com um exército ainda fraco por causa das lutas que já tinha lutado, com equipamentos militares ainda meio arcaicos, enfrentar os jebuseus que estavam lá há muito tempo. E os jebuseus zombavam de Davi, falando que ele jamais conseguiria entrar naquela cidade. Mas aí é que vem o ponto importante. Eles sabiam que existia um aqueduto, uma passagem de água que levava água para a cidade. Então Davi decidiu que eles iriam entrar na cidade, não passando pelos muros, mas pelo aqueduto. E se você já teve a oportunidade de ver em alguma série na TV, algum filme, ou se você já viu pessoalmente, um aqueduto é um lugar bem baixinho, bem fechado, e só dá para passar ali praticamente um pouco d'água. Não dá para passar muito um ser humano. Só existe uma forma de passar por aquele aqueduto: de joelhos. Davi conquistou a cidade de Jerusalém de joelhos no aqueduto, em silêncio, sem nenhum grito, sem nenhum tocar de trombetas. Ele simplesmente ajoelhou, passou e tomou a cidade. Nós temos diante da nossa vida muitas guerras, muitas batalhas, e às vezes a gente tem que enfrentar situações tão complexas, fortalezas tão grandes, inimigos tão difíceis, que quando a gente olha para eles, o primeiro sinal que a gente vê é a grandeza e a fortaleza deles. Mas existe uma forma pelo qual os filhos de Deus sempre continuam vencendo: de joelhos, em silêncio. Eu sei que você deve ter alguma situação na sua vida muito complicada. Todos nós temos. Ou você tem um sonho muito difícil de alcançar. Todos nós temos. Mas você consegue chegar nele de joelhos, em silêncio, orando, agindo e esperando a resposta de Deus. Irmãos, Davi venceu o gigante de uma forma diferente. Tomou a cidade de Jerusalém de uma forma inesperada. Sabe, a forma como Deus age na nossa vida para a gente chegar nos objetivos que Ele coloca no nosso coração, nos dá sonhos e projetos de vida, às vezes não é a forma como a gente imagina que vai ser. Paulo e Silas na prisão saíram de lá cantando uma canção. Veio um terremoto e livrou eles de lá. Davi, para enfrentar Golias, dispensou uma armadura. Foi só com uma funda, um estilingue e uma pedra. Agora, para tomar a cidade, Davi não enfrentou os muros, foi de joelhos. Como você enfrenta as suas lutas? Quando seus inimigos são maiores do que você, siga a voz do seu Deus, siga a voz do seu Pai. Ele é mais poderoso do que qualquer um, Ele é mais inteligente do que qualquer um. Toda a sabedoria está nele. Às vezes, para vencer o seu inimigo, você não precisa de força, você precisa de inteligência. E a maior inteligência do cristão é adquirida com os joelhos no chão. Irmão, Davi venceu, não passou por cima de ninguém, não passou por cima de Saul, não passou por cima da autoridade de Samuel. Davi teve deslizes e problemas como todos nós temos, mas ele foi um homem de princípios. E mesmo quando ele caiu, ele voltou
braços abertos para os seus princípios. Mesmo sabendo que a espada ia estar na casa dele, ele manteve os seus princípios de pé. E ele continuou sendo alguém que se importava com a presença de Deus. O segredo de Davi vencer não foi a sua força. O segredo de Davi vencer não foi a sua esperteza. Foi o Deus que estava com ele. E você escolhe quem você vai colocar do seu lado no meio da sua luta. E você escolhe quais lutas você vai querer lutar. Irmão, esteja sempre ligado no que Deus está fazendo. Você jamais vai conseguir ter essa conexão com Deus se você não estiver orando, se você não estiver jejuando, se você não estiver buscando. Nós passamos milhares de anos, milênios da vida do homem com Deus. E o homem só teve condição de vencer as suas batalhas quando Deus estava com ele. Deus está com você quando você ora. Deus está com você quando você está com seus joelhos no chão. E você não precisa falar uma palavra sequer. Você só precisa orar e agir em silêncio. Nós temos essa história de um homem vitorioso. Nós podemos aprender com ele. Se você ouviu essas histórias e tem curiosidade, eu tenho certeza que a história de Davi é muito mais rica do que só Golias e a pedrada na cabeça de Golias. É muito mais rica, tem muito mais coisa. Tem coisas tão incríveis. E se você sentiu aí, no momento que eu estava falando, ansioso no seu coração para conhecer mais dessa palavra, leia o livro de 1 Samuel, leia o livro de 2 Samuel. Aprenda com isso. Conte as histórias de Davi para os seus filhos. Eu cresci ouvindo as histórias de Davi. Isso fortalece muito as nossas crianças. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que você pode vencer tudo, porque o seu Deus está com você, porque Ele ouve a sua oração, e principalmente porque existem pessoas incríveis do seu lado, e você não precisa passar por cima delas. Que nós somos uma família, que nós somos uma só nação, um só povo, uma só igreja, que as placas não nos separam de quem nós somos. Os costumes sim, mas que o Deus que ouve as nossas orações é o mesmo Deus. Então eu queria te convidar a fazer mais uma oração. E neste momento eu queria pedir para que você apresentasse o seu irmão, que talvez você tenha algum problema com ele, ou o seu familiar, que você tenha alguma desavença. Que é melhor vocês estarem juntos, lutando juntos, pelo mesmo projeto. Saul era muito bom em guerra, Davi era muito próximo de Deus. Talvez se eles estivessem juntos, a nação de Israel tivesse tido mais êxito, como povo, como nação. Você junto dessa pessoa pode fazer muito mais do que separado dela. Deus deu capacidade e poder para vocês de forma diferente. Então ore por essa pessoa que está do seu lado, e ore pela pessoa com quem você tem um problema, uma desavença. Libere perdão no seu coração e viva junto com essa pessoa. Se alegre com a alegria dessa pessoa, fique bravo com a derrota dessa pessoa, porque é seu irmão, porque é sua família, porque é seu corpo. E nós também vamos orar para que Deus te dê estratégias para vencer as suas lutas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e nós queremos orar uns pelos outros, mais uma vez. Deus, como é importante para o Senhor que nós tenha uma vida real de corpo, de igreja, de família, de casa. Pai, que o Teu Espírito Santo, que tem a capacidade de invadir o coração do homem, a mente do homem, e transformar lá do fundo, que o Teu Espírito Santo possa entrar nos nossos corações nessa noite, e trazer de volta esse sentimento de nação, de povo, de igreja, de família, de casa, de corpo, Senhor Jesus.
entra nas nossas vidas nessa noite, transforma o nosso pensamento. Pai, que nós possamos viver em paz uns com os outros, que haja alegria, Senhor, na vitória dos nossos irmãos, e que haja, Deus, tristeza, pranto, dor, Senhor, quando um dos nossos irmãos estiver sofrendo, Pai, que a gente simplesmente seja corpo realmente, de verdade, corpo. Pai, que os nossos sonhos, ó Deus, não sejam necessários, ó Deus, ser transpassados por cima das pessoas. Nós nos importamos mais com as pessoas do que com as coisas, Senhor. Se existem sonhos, ó Deus, que estão trazendo contenda, Senhor, se existem planos, projetos, ó Deus, que está trazendo destruição, nos traga, Senhor, para perto de Ti, nos livre deles, Senhor. Nós oramos nessa noite e pedimos, Senhor, para os nossos irmãos que estão passando por lutas, mais uma vez, Senhor, fortalece, Senhor, o coração dessa pessoa em oração, fortalece a fé deste nosso irmão, Senhor, para que ele não desista, Senhor. Pai, que os nossos joelhos no chão, Senhor, possam ser o suficiente, Deus, para alcançar as nossas vitórias, das nossas lutas, e alcançar, Senhor, os nossos sonhos, da forma mais pura, saudável, Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos. Nós já vamos encerrar, mas antes eu queria te lembrar que, mesmo com o culto sendo à distância, nós continuamos com as nossas atividades aqui na igreja. Então é importante a sua contribuição, é importante a sua generosidade neste momento. Quanto mais generoso o seu coração for, mais a obra de Deus vai alcançar pessoas. Então eu queria deixar aqui aberto com os dados, né? Não sei se o Alex tá os dados para você poder continuar ofertando, continuar dizimando. Faça isso, não deixe que nada impeça a oferta que o Senhor colocou no seu coração de chegar até o lugar, até a terra que o Senhor determinou para você semear. Então, continue ofertando, dizimando, mesmo estando à distância. Você pode, com os nossos dados aí, com o QR Code, apontar seu celular, você já consegue abençoar essa obra. Amém? Nós já vamos encerrar o culto. Se você sentiu falta de um momento de adoração, eu sugiro que depois que encerrar este culto, você escolha aí, aproveita que você está no YouTube ou no Facebook assistindo isso, aproveita, coloca uma música que você gosta, um louvor que você gosta. Não vai colocar o da Damares que a gente acabou de falar na palavra, né, irmão? Mas coloca uma música, um louvor que seja bom para o momento da sua família, e tire um momento de adoração aí na sua casa. E que o Senhor esteja conosco para sempre. Amém? Nós vamos orar e já encerrar o culto. Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos vendo de casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus bom o tempo todo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão nos servindo mesmo à distância, Senhor, por aqueles que estão orando por nós. Que o teu amor, que a tua paz e que o teu Espírito esteja sobre cada casa, Senhor, que está nos assistindo nessa noite. Sobre cada pessoa que está nos assistindo, talvez do trabalho, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos cubra, nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe.